Bom dia a todos. Dando continuidade aí à certificação, aos vídeos de certificação Java, eu vou fazer mais uma demonstração do método equals e começar a trabalhar com o método hashcode. Porém, o método equals, essa demonstração do método equals que eu vou fazer é com classes criadas pelo programador. Diferente dessa última classe aqui que a gente trabalhou com integer, com string, com classes wrappers, enfim, que o equals já vem sobrescrito implicitamente, tá? Bom, para esse primeiro exemplo, eu vou criar uma classe rapidamente aqui, dentro do pacote conjuntos, botão direito, new, botão direito, new class. Eu vou criar uma classe com nome livro. Desculpa, na verdade, vou cancelar a criação dessa classe livro aqui. Vou criar uma classe programa 3, que é o padrão que eu falei para vocês que ia manter. E essa classe livro que eu criei aqui eu vou deletar. Vamos aqui na classe programa 3. Voltando lá nos fundamentos, vocês lembram que eu posso ter dois arquivos, duas classes no mesmo arquivo. Só que apenas uma delas pode ser pública, né? Então, aqui sim eu quero criar a classe livro, que vai ter os atributos string, título e editora, string, título e editora, e um atributo int que vou colocar como num série. Ok. Aqui eu vou criar o construtor, que vai ter string como argumentos, string título, string editora e int série. Para diferenciar um do outro, eu uso essa palavra-chave this. A gente vai ver muito essa palavra-chave durante o desenrolar do curso, tá? Mas aqui eu estou chamando um atributo do objeto em questão, que no caso é livro, tá? Então this.título recebe título, só que esse título que vem depois do sinal de igual aqui é o título do argumento do método, ok? This.editora, que é o atributo da classe, recebe editora, que é o atributo do construtor, que é o argumento do construtor. This.numSérie, atributo da classe, recebe numSérie, argumento do construtor. Daqui a pouco vocês vão entender por que isso, tá? String título, ok, construtor criado. Com o construtor criado, então agora nós vamos implementar o método equals. E aqui já começa algumas coisas importantes. A primeira parte, o boolean aqui é um tipo primitivo, tá? A primeira parte da declaração do método, vou parar nela aqui para você. Tá. Aqui eu finalizei a declaração do método, tá? Vou só fechar e abrir as chaves, mas aqui você veja que eu já finalizei a declaração do método. A regra para a declaração do método equals, ele deve ser public, retornar um valor booleano e ter um object como argumento, tá? Esse é o princípio da declaração do método equals, na verdade a regra, tá? Então qualquer coisa diferente disso, você vai criar um outro método que não tem nada a ver com esse. Então, seguindo essa regra, eu vou criar aqui um if, que é um operador, que a gente também vai falar sobre ele, né? Na verdade uma condição, desculpe, o instance of, esse sim um operador. Esse operador aqui, o que ele quer dizer? Está faltando uma letrinha aqui. O que ele quer me dizer? Se o que é o argumento aqui do método,
estiver se referindo, o instance of aponta para o objeto, faz uma comparação para a variável se refere ao objeto. Então a variável o está se referindo ao objeto livro. Vamos complementar as condições. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Agora vocês não precisam. Livro, o, que é o objeto, ponto. Vocês veem que ele vai autocompletando aqui. No caso, a gente vai trabalhar com o número de série, tá? Então, num série for igual a this, ponto, o número de série, vai retornar true. Já eu explico para vocês o que vai acontecer aqui. Caso contrário, retorne false. Ok. Que tipo de comparação eu estou fazendo aqui? Aqui na minha classe Problema 3 eu vou testar essa classe livro. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Se o objeto o, a variável o, estiver se referindo a livro, e se o object aqui, o número de série, for igual ao número de série da classe livro, ele vai retornar true. Caso contrário, ele vai retornar false. Vamos ver isso funcionando, tá? Agora a gente vai criar aqui na classe Problema 3 o método main. Digita main, Ctrl barra de espaço, Enter, tá? Ele já entrou com o método main para você. E vamos criar as instâncias de livro. Livro L1, recebe, new livro. Eu falei só um pouquinho sobre construtores nas aulas básicas, mas aqui, por exemplo, está o construtor da classe livro. Isso aqui me obriga a inicializar o objeto, tá? Aqui não tem valor nenhum. Se eu deixar da maneira que está aqui, não vai compilar. Por quê? Porque ele está dizendo que o construtor está indefinido. Eu preciso fazer na ordem que eu criei aqui no construtor, tá? Então, se eu comecei com string, o título vai ser Java. O outro objeto, na sequência, é editora. Vou colocar, essas editoras eu estou inventando, tá? Editora, título de livro, tá? Eu estou inventando. E o número de série vai ser 900. Veja que parou de dar erro, tá? Agora ele está dando apenas um aviso. Esse aviso aqui está dizendo que a variável nunca vai ser lida, por enquanto. Já já a gente vai ler essa variável. Então vamos criar um novo objeto livro. Vamos colocar aqui como PHP, editora nova, número de série 345. Vamos criar mais um objeto livro, livro L3, recebe new livro. Agora vamos colocar aqui SQL, editora ultra, número de série vai ser 900 também. Tá. Agora nós vamos fazer aí a comparação e exibir o resultado dessa comparação. Se você digitando sysout, como eu digitei aqui, Ctrl barra de espaço, ele já completa para você. Eu quero exibir essa saída no console, tá? Então vamos lá. L1 ponto, veja que ele está chamando o método equals aqui, que aceita um object, que é boolean e que é a classe da classe livro, tá? Então é esse que eu vou selecionar. L1 ponto equals L2, ok? Sysout de novo, L2 ponto equals L3. Tá. Então agora, nesse momento aqui, eu vou exibir o resultado da minha comparação. Veja que a segunda saída deve retornar true. Por quê? Na comparação eu defini que o número de série vai ser o valor que vai diferenciar esses livros. Se os números de série forem iguais, o livro, a comparação entre eles, a comparação entre os objetos deve retornar true. Vamos ver se isso funciona mesmo. Run, Java Application. Veja aqui. Opa, deu false aqui, mas é lógico que daria false, né? Eu fiz uma comparação do L2 com L3 e o L2 é diferente. A comparação que vai retornar true, sysout L1.equals
L3. Essa sim vai retornar true. Vamos executar novamente. As duas comparações tinham dado false, né? Veja que as duas primeiras retornaram false. L1 e L2 são diferentes. Por quê? Porque os números de série são diferentes. Se eu colocar o título aqui, Java e editora 3, veja só, Java também e 3. Ainda assim, a saída vai ser false. Por quê? Porque o que está definindo, o que está comparando são os números de série. A segunda comparação, a segunda saída que eu fiz aqui, L2.equals L3, também vai ser false. O número de série de L2 é 345 e o de L3 é 900. Então essa saída também é falsa. Já a terceira saída, L1.equals L3, essa sim tem que retornar true, que foi o resultado que retornou aqui. Por quê? O número de série do L1 é 900, o número de série do L2 também é 900. Ok? Para você treinar, o ideal é que você crie aí as suas próprias classes. Pode criar a classe celular, casa, e definindo para cada uma delas que tipo de, qual dos atributos da classe vai ser o que vai definir que um objeto é diferente do outro. Qual dos atributos você vai ser usado na comparação. A gente vai trabalhar ainda bastante com o método equals no decorrer do curso, então essa é a explicação inicial. Conforme for o andamento desse tópico de conjuntos, vai se aprofundando mais. Então, como o objetivo nesse momento era demonstrar o método equals com classe criada pelo programador, por hora eu vou encerrar essa parte do método equals para entrar no método hashcode. Tá? Bom, para isso eu vou criar a classe programa 4, venho aqui no Package Explorer, botão direito, New Class, vou criar aqui o programa 4. Esse programa 4, antes de começar, eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar uma breve explicação sobre esse método aqui. Vou colocar ele sobre um comentário, tá? Sobre esse método hashcode. Esse método hashcode, ele é um método bastante utilizado para eliminar, por exemplo, duplicidade em conjuntos. Há vários conjuntos que não permitem que haja elementos duplicados. Então vamos fazer uma comparação, por exemplo, com nomes. Vários nomes, né, todo mundo tem o seu nome, ou cada objeto tem o seu nome, mas vamos pegar nomes de pessoas. Os nomes têm uma certa quantidade de letras, né? Então, por exemplo, eu pego o nome, deixa eu pensar no nome aqui, eu pego o nome Márcio. O nome Márcio, ele tem 6 letras, então ele ficaria numa caixa de 6 letras, tá? Fazendo essa comparação. O nome Marta já tem 5 letras, então ele ficaria numa caixa de 5. Mas como que a gente faz se, por exemplo, houverem 2 nomes com 6 letras? Pelo fato deles terem 6 letras, esses 2 nomes vão ficar na mesma caixa. Por quê? Porque aí a quantidade de letras está sendo utilizada para determinar que cada objeto deve ser armazenado em caixa X. Então, nomes com 6 letras na caixa de 6 letras, nomes com 5 letras na caixa com 5 letras e assim por diante. Mas aí vem a questão da duplicidade. Por quê? Porque eu posso ter 2 Márcios na mesma caixa, já que os dois têm 6 letras. Se 2 nomes têm a mesma quantidade de letras, eles estão na mesma caixa, como é que você vai encontrar o nome que você está procurando? É aí que entra o equals. O equals ele trabalha em conjunto com esse método hashcode. Ele é aplicado e só então, a partir da análise do hashcode, do retorno do hashcode, é que o equals é aplicado. E aí a igualdade é determinada mesmo. Eu vou depois acrescentar umas observações aqui, até na próxima aula que a gente ainda vai falar mais um pouco sobre hashcode, principalmente, para vocês terem uma ideia de, por exemplo, 2 elementos eles podem ter o mesmo hashcode, mas ainda assim eles serem diferentes, tá? É uma situação que, por exemplo, os nomes diferentes eles estão têm a mesma quantidade de letras, mas estão na mesma caixa. Vamos supor, eu tenho 2 Márcios, mas obviamente vai ter um RG que diferencia um do outro. Então, eles poderiam, por exemplo, ter o mesmo nome, mas hashcodes diferentes. Tá? Isso vai ficar um pouco mais claro conforme eu for desenvolvendo
Conforme eu for desenvolvendo as classes, aí então a gente vai deixar mais claro. Bom, para esse primeiro exemplo, eu vou pegar o mesmo objeto livro, então eu vou criar uma nova classe. Vamos criar uma nova classe aqui. O YouTube já me permite colocar vídeos com mais de 20 minutos. Vou colocar mais de 15, aliás. Vou criar aqui uma classe celular. Vai ser um exemplo bem rápido, tá? Então a classe celular vai ter os atributos dela, que serão string, marca e modelo. E também vai ter um atributo número de série, int série. Vai ter o construtor da classe celular, que vai ter os mesmos atributos. Esse aqui eu estou colocando com os mesmos nomes, mas você pode colocar o nome que você preferir, tá? Desde que na hora de referenciar dentro na hora de atribuir dentro do construtor, você saiba o que vai fazer o que. Por exemplo, você pode criar peraí que eu esqueci uma coisinha ali. Você pode criar um argumento no método com nome diferente de marca. Mas você tem que saber que esse que você está criando vai receber a variável de classe marca, vai ser atribuída a ele, tá? Depois eu vou criar um com nome diferente, que aí vai ficar mais claro também. Talvez eu não esteja sabendo explicar, mas não é legal para vocês. Modelo e dis.onSérie. Lembrando que eu estou usando o dis para referenciar o objeto que eu estou trabalhando atualmente, que é o objeto celular. E depois eu digito apenas nonSérie porque é o argumento utilizado no construtor. Bom, vamos lá, criar novamente o método equals, public boolean, lembrando sempre, public tem que ser public, tem que ser um booleano e tem que retornar um object. Inicialmente a gente está trabalhando assim, tá? Mas o método a regra é essa. Aqui um if, se o instance of celular, é que eu esqueci de colocar mais uma, se o instance of celular e comercial, a gente vai trabalhar com os operadores também, tá? Mas aí vocês já vão vendo como ele funciona. E celular ou ponto. Eu vou definir aqui que o número de série vai ser o que vai mudar, tá? Vai retornar true. Vai retornar false. Eu acho que tá faltando mais alguma coisinha aqui. Aqui. Tá dando um errinho aqui, deixa eu ver o que seria. Ah, vou colocar um ponto e vírgula aqui, né? Aí eu mato mesmo a minha classe. Tá, veja que eu não preciso nesse momento usar o else, tá? Eu posso deixar assim dessa maneira, só para vocês verem que isso no exercício pode acontecer. Agora então a gente vai implementar o hashcode. E a regra para o hashcode deve ser public, retornar um int e não ter argumentos. O que significa não ter argumentos? Nada dentro dos parênteses. E o hashcode dele ele vai retornar o número de série. Agora vamos entender o funcionamento disso. Vou criar aqui um método main. Novamente, digita main, Ctrl barra de espaço, enter. E vamos criar os objetos. Celular C1 recebe 1000 celular. Veja que eu sou obrigado a inicializar a variável C1, porque o construtor pede isso. Então a marca vai ser LG, o modelo vai ser outro, esse aqui eu também estou inventando, tá? LG, o modelo vai ser outra, o número de série vai ser 1, 2, 3.
celular C2 vai receber 1000, celular novamente, agora LG não, agora eu vou colocar Nokia, o modelo dele também vai ser Ultra e o número de série vai ser 123. Celular C3 vai receber um celular, um novo objeto celular, que é uma string, marca Samsung, modelo só 3200, vai que seja, número de série vai ser 345, ótimo. Tá. Veja que nós definimos aqui os números de séries e agora nós vamos fazer a comparação. Sysout, Ctrl barra de espaço. Tá. Nessa comparação que nós vamos fazer, nós vamos pegar primeiramente os hashcodes. Então, eu vou pegar aqui o hashcode de C1 mais a variável C1. Tá? Então a variável C1 vai ser lida aqui. Sysout de novo, Ctrl barra de espaço, e vamos pegar agora o hashcode de C2 mais C2, que eu estou chamando a variável aqui, tá? Sysout novamente, hashcode de C3 mais C3. Vamos analisar essas saídas aqui e daí vocês já vão ter ideia do que eu fiz. Vamos executar o programa, Java Application. Opa, só mais um momento porque eu não atribuí, eu não criei um toString ali, né? Então vai ficar difícil mesmo dele exibir. Aqui esse endereço que ele exibiu pra gente são os números, os endereços de memória dele, tá? Deixa eu consertar isso aqui. O que faltou na verdade foi até eu chamar o método, né? Como que eu quero que ele exiba o hashcode de C1 se eu não chamo o método? É C1.hashcode, C2.hashcode. Veja que ele vai autocompletar aqui, você digita o hash, ele já completa. E C3.hashcode. Tá, agora sim ele vai exibir o que eu quero, tá? Vão acontecer esses erros para vocês terem uma ideia. Deixa eu separar aqui o C1 que ficou muito junto, para ficar melhor. Então veja, hashcode de C1 e de C2, embora as marcas sejam diferentes, a marca é LG, o modelo, a marca de um é LG, a marca do outro é Nokia. Embora as marcas sejam diferentes, vejam que os hashcodes são iguais, tá? Então vamos supor, voltando naquela comparação das caixas, Nokia tem 5 letras, não é isso? Vamos supor que eu ponho uma outra marca aqui, vamos pensar numa marca com 5 letras, uma marca inexistente, vai. Eu vou colocar Samsung, vai. Também tem 5 letras, se existisse essa marca aí. Tem 5 letras, está sendo colocada na caixa número 5. O que vai diferenciar um do outro na hora que a gente aplicar o equals vai ser o hashcode, né? o retorno do hashcode. Tá. Aqui eles vão dar diferente porque no equals eu também estou usando o número de série. Vamos pegar aqui, ao invés de usar o número de série, vamos usar a marca no método equals e entender o significado. Eu vou explicar para vocês que aqui no equals eu estou dizendo que os dois objetos retornarão true se tiverem a mesma marca. Aqui eu estou retornando o hashcode. Ótimo. Vamos agora fazer a comparação com o equals. Vou dar um espaço aqui. Vou dar um sysout só para a gente pular uma linha, tá? E agora vamos chamar o equals. Sysout C1.equals C2. Está comparando se o objeto C1 é igual ao objeto C2. E aqui é a mesma coisa. Sysout C2.equals C2.equals C3 e depois sysout C1.equals
C3. Ok. Tá. Aqui a gente vai ver que os retornos de equals, embora tenhamos dois hashcodes iguais, os retornos de equals eles vão ser diferentes. Todos eles vão dar false. Por quê? Porque todas as marcas, que é o que a gente está usando para comparação, são diferentes. Vamos lá? Vou aumentar aqui o tamanho do console. Veja, hashcode de C1, hashcode de C2 e hashcode de C3. Como o equals não está usando o número de série, ele retornou false para todos. Tá? Por quê? Porque a marca do C1 é diferente da marca do C2. A marca do C2 é diferente da marca do C3. E a marca do C1 também é diferente do C3. Se eu mudar aqui para Samsung mesmo, Samsung, aí a comparação de C1 com C3 vai retornar true. Entenderam a diferença do equals? O hashcode de C1 e C2 é igual. Porém, eles, na comparação com o equals, eles não são objetos iguais. Aqui eu eliminei a duplicidade. Como eu estou usando apenas a marca para fazer a comparação e não o modelo, o retorno do C1 comparado com o C3 retornou true. Por quê? Porque o C1 e o C3 têm a marca Samsung. Tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas uma das primeiras regras que a gente deve ver é que dois elementos eles podem ter o mesmo hashcode, que é o caso aqui, ó. Opa, desculpa. Dois elementos podem ter o mesmo hashcode, C1 e C2 têm o mesmo hashcode, mas na comparação eles ainda assim são diferentes, ok? Depois a gente vai aprofundando mais. Obrigado pela atenção de todos nessa aula e até a próxima.